Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Hoje estaremos meditando em uma mensagem que é conhecida como a oferta da viúva pobre. Uma mensagem que tem um contexto muito interessante e revelador dentro dessa questão de dar e receber, dar dízimos, dar ofertas. Então nós vamos ver hoje algo que talvez a gente não tenha prestado atenção no contexto do que esta mulher foi fazer naquele tempo. E vamos ver que o fato dela estar lá não quer dizer que ela estava fazendo o que deveria fazer, e nem que os que estavam lá também, como ela no templo, também não estavam fazendo o que deveriam fazer. Vamos acompanhar o texto. Ele diz assim, Marcos, capítulo 12, verso 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chegando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva deitou mais do que todos os que deitavam na arca do tesouro. Pois então, muito bem. O Senhor Jesus Cristo estava lá, no pátio do templo, observando o proceder das pessoas que estavam ofertando. E ele atentou para uma mulher pobre, uma mulher viúva, que, como o texto diz, depositou 2 pequenas moedas, que equivalem para a gente centavos, ou seja, insignificantes. Não se faz nada, entre aspas, com esse dinheiro, mesmo sendo dinheiro, mas o pouco valor dele. Então Jesus observou aquela mulher e disse para os seus discípulos que aquela mulher deu mais do que todos os outros. Mas como lemos no texto, o texto diz que havia muitos que deitavam também, ricos que deitavam muitas ofertas em dinheiro. Então, por que Jesus percebia naquela mulher? Porque aquela mulher deu mais do que os outros. O Senhor me falou outro dia a respeito desse porquê. Eu nem estava esperando, eu nem estava pensando nessas coisas, mas me veio assim: aquela mulher deu mais do que todos os outros, porque simplesmente ela fez o que ela não deveria fazer, mas o que os outros que estavam lá deveriam ter feito por ela. Então, qual o princípio aqui que a gente vê? Melhor é dar do que receber. Melhor são as pessoas darem o pouco que têm, quando na verdade, ou tudo que têm, quando na verdade elas deveriam estar recebendo tudo daquele lugar. Então vamos analisar. O templo, ele funcionava também como casa do tesouro, era o lugar da adoração a Deus, das ofertas de sacrifícios, animais, mas também de dinheiro, como lemos. Por quê?
Porque muitas pessoas que moravam fora de Jerusalém, em outras cidades distantes, por exemplo, o Senhor Jesus mesmo, quando foi com o José e Maria para oferta anual no templo, eles saíram de Nazaré, andaram 3, 4 dias de jornada. Então, como as pessoas iriam transportar os seus animais, as suas colheitas e carregar até o templo? Não. A palavra de Deus nos diz que quem vinha de fora vendia sua produção na sua localidade, na região onde morava, e apurava esse dinheiro e separava essa 10ª parte desse valor e entregava na casa do tesouro, porque o templo também, naquela época, Israel era um estado religioso como também político. Por isso nós vamos ver dinheiro entrando, recolhimento de impostos também. Bom, então o que aquela mulher estava fazendo ali? Se ela era pobre, ela não tinha dízimo para dar, ela não tinha o que ofertar, apenas 2 moedinhas. O que aquela mulher estava fazendo naquele templo? Sim, aqui está a resposta. Aquela mulher viúva, ela estava lá para receber o que era de direito dela. O que Deus disse que ela iria receber. Será que as pessoas conseguem entender isso? Que naquele tempo, os dízimos e as ofertas eram dadas, entregues no templo, na casa do tesouro, para que depois fosse apurado tudo o que recebessem e destinado aos levitas, às viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Isso equivale a dizer que em Israel não haveria uma pessoa que estivesse necessitada, porque tudo aquilo que trouxeram para a casa de Deus seria devolvido, repartido, para que eles, essa classe, viúvas, órfãos e estrangeiros, fossem providos em suas necessidades. Bom, quais os textos nas Escrituras que nós vemos que afirmam isso? Primeiro, Malaquias, o famoso livro de Malaquias, ele vai contar para a gente que Deus entra em uma contenda com os sacerdotes da época do profeta Malaquias. Ele pega o profeta Malaquias e diz assim, olha, vai lá e protesta contra os sacerdotes. Vemos isso no capítulo 2 de Malaquias. No capítulo 3, isso é muito citado em muitos lugares a respeito quando se vai pedir dízimos e ofertas. Mas veja que no versículo 7 do capítulo 3 de Malaquias, está escrito assim, desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Pois bem, aqui Deus está, através do profeta Malaquias, protestando contra os sacerdotes que governavam, comandavam, controlavam o templo. Então, meus amigos e irmãos, o Senhor perguntou, por que vocês se desviaram dos meus estatutos? Quais estatutos Deus está reclamando daquele povo que eles se desviaram? De justamente não dar o dízimo aos levitas, não prover as viúvas, os órfãos e os estrangeiros naquela terra. Então eles pararam de sustentar, dar a parte deles
e reteram para eles. Por que Deus vai dizer: por que vocês me roubam, todavia vós me roubais? Então, Deus tem isso, essa ação desses sacerdotes, dos governantes dos templos, a ação de tomar o direito de quem tem direito como um roubo. Apropriação indébita é roubo, ou seja, pegar alguma coisa, tomar alguma coisa que não é dele e ficar para si é roubo. E Deus diz: roubará o homem a Deus? Quem é o homem? O sacerdote. Quem é que deveria ser assistido? As viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Então, esses homens começaram a tirar o direito desta mulher. Então, esta mulher foi lá na esperança de receber a parte dela. E ela não recebeu. E, ao contrário, ela deu 2 moedas para eles. Ela, quando deveria receber deles, não recebeu e ainda deu 2 centavos de oferta para eles. Porque quem fica com o que é dos outros é ladrão. E estes sacerdotes estão sendo acusados por Deus de roubarem a Deus. E eles me perguntam: no que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Aquela viúva foi para receber a oferta dela. E ela não recebeu. Então este é o primeiro ponto. Que estes lugares que dizem serem casa de Deus recebem dízimos e ofertas, mas os dízimos e ofertas não são para eles, são para distribuir para os necessitados. Então, Deus vai protestar lá do céu: pode o homem me roubar? Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Zacarias, também no Antigo Testamento, no capítulo 7 vai dizer assim: e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Está entendendo por que Deus usou o profeta Malaquias para falar contra os sacerdotes do templo? Porque não pode oprimir, não pode tirar o direito, não pode cometer injustiça para esse grupo de pessoas: viúvas, órfãos, estrangeiros e nem pobre. E nem no coração deseje intentando o mal contra o seu irmão, seu próximo. Então essa viúva foi, pelos sacerdotes, roubada, oprimida em seu direito de receber alimento, dinheiro. Assim também o órfão e o estrangeiro. Vamos ver agora em 1 Timóteo, capítulo 5, no Novo Testamento, o que Paulo instrui a Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, verso 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Então, Paulo está instruindo a Timóteo que cada cristão, cada irmão em Cristo deve atentar para o direito das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos pobres. Então ele está dizendo: meus irmãos, não peguem o dinheiro de vocês e entreguem no templo, mas antes vá na casa das viúvas, dos órfãos e que são estrangeiros e dos pobres e deem o que eles precisam. O que eles fizeram hoje, meus amados? Qual o ensinamento de hoje dos crentes evangélicos? O mesmo do Antigo Testamento. Traga para a igreja evangélica todos os dinheiros de dízimo, de oferta,
para aqui a casa do tesouro. E o que se faz com esse dinheiro? A quem é de direito receber esse dinheiro desses dízimos e ofertas? As viúvas, os pobres, estrangeiros e os órfãos. Não é para comprar cadeira, não é para comprar som, microfone, não é para enfeitar local, não é para isso não, irmãos. Paulo está dizendo, se tem crente ou alguma crente que tem viúva, socorras. Não tem que levar o dinheiro para a igreja evangélica, não. Tem que saber onde tem pessoas necessitadas e socorrê-los. As que deveras são viúvas, as que de verdade, porque existem muitas pessoas que são enganadoras. Assim como tem muita gente que vai frequentar a igreja evangélica e nunca foi crente, mas só frequenta lá porque Deus é bom, Jesus abençoa, Jesus cura, liberta e ainda pode receber algum tipo de ajuda, até financeira. Então, meus amados, nós estamos vendo aqui, voltando lá para o caso da viúva, lá no templo, que Jesus olhou para ela. Esta mulher veio até o templo para receber a parte dela, mas ninguém atentou para o direito dela e não a deu. Mas o que ela fez? Ela deu do dela para eles. Por isso, somente por isso, que Jesus atentou para a oferta daquela mulher. Ele disse que os que ofertavam muito davam do que sobrava a eles. Então, quando a pessoa tem muito, o que ela dá não lhe faz falta. E aquela pessoa que tem muito não foi lá esperando receber alguma coisa. Ele foi para dar. Mas qual o dever daquele que deitou muito, que deu muito naquele templo? Se ele fosse um bom crente, ele atentaria para 1 Timóteo capítulo 5. Você é crente? Você é cristão? No caso dele, judeu, que estava sob o mandamento da lei, por que você não foi socorrer as viúvas? A viúva estava do lado daqueles homens ricos, mas eles não viam. Isso é para mostrar que tem muito crente, um do lado do outro, mas não se veem, porque são incapazes de ver a necessidade daqueles que realmente devam receber. Então, se alguém chega em algum lugar desse e pede ajuda, parece que as pessoas torcem até o nariz. Mas se for o pastor que pedir alguma coisa para dar a ele que ele está precisando, todo mundo se prontifica e dá. Está errado. A oferta e o dízimo não é para pastor. Dízimo e ofertas é para viúvas, órfãos, estrangeiros, pobres, para que não possam passar necessidade. Bom, talvez alguém ainda esteja com dúvida. Não, mas eu tenho que entregar o dízimo. Olha aqui. O que Tiago, no capítulo 1, também no Novo Testamento, está dizendo. 1,27. Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas e as suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Pois bem, Tiago vai agora decretar, dizendo para que quem ainda não entendeu o que é o reino de Deus. O reino de Deus. A religião que agrada a Deus não é judaísmo, não é crentes evangélicos, não são budistas, não são islâmicos, não são espíritas, não são umbandistas, não são nenhum tipo de religião. Mas a religião de Deus é essa, imaculada, sem mancha, sem nenhuma impureza. É esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então,
Como é possível as pessoas ainda estarem não vendo o real intento de Deus, de Jesus, nesses lugares onde elas frequentam? Esses lugares que pedem dízimo e ofertas. Esses lugares que fecham seus olhos para a necessidade dessas pessoas que carecem de ajuda, de sustento, para simplesmente gastarem nos seus desejos, nas suas vaidades. Sim, meus irmãos, som é vaidade. Título pastoral é vaidade. CD de pregação e de música é vaidade. Enquanto tiverem pessoas passando necessidade ao lado deles, todas essas coisas e muito mais coisas são vaidades. Essa não é a religião pura para Deus. A religião pura para Deus é a gente atentar para a necessidade um dos outros. É cuidar um dos outros. É fazer pelos outros aquilo que os outros não atentam e querem fazer. Então, desculpa dizer para muitos não passam de religiosos, como aqueles que deitavam seu muito dinheiro na casa do tesouro. Meu irmão, minha irmã, se você atenta para dar dinheiro para a instituição religiosa e fecha a mão para o seu próximo, o verdadeiro necessitado, você precisa se converter. Você ainda não conheceu Cristo. E essa palavra aqui, que eu estou lendo, compartilhando, é para dizer, faça que nem Jesus. Nos lugares onde você estiver, atente para os necessitados. Atente para os que verdadeiramente precisam. Atente para verdadeiramente os que têm direito de receber alguma coisa. De verdade. Porque o que a gente está vendo são pessoas que não fazem a mínima ideia do que estão praticando e ainda dizem serem a verdadeira religião de Deus. Estão agradando Jesus? Pois não, amados. Não mesmo. O Senhor foi enfático. Vocês podem me roubar? O homem pode me roubar? Eles perguntaram, no que te roubamos? No dízimo das ofertas, no dinheiro que era para o propósito de servir a necessidade dos que precisam e não para botar aonde vocês acham necessário. Pois bem, meus amados, que essa palavra possa ser um despertamento para a nossa vida espiritual, para a gente olhar agora, todas as vezes que a gente vê em alguma situação, se realmente isto é do jeito que a gente sempre viu ou que a gente pensa estar certo. Vamos olhar mais para a necessidade do próximo, porque a Igreja de Cristo é um corpo onde todos estão unidos como membros do corpo de Cristo e onde um coopera com o outro. O maior de todos os mandamentos que foi perguntado a Jesus, ele disse, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra possa abrir o entendimento e o coração dos nossos irmãos que porventura venham assistir esse vídeo. Obrigado, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Glórias a Deus para sempre. Aleluia. Glórias a Deus.